O Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Paulista 2024. Estamos abrindo o Canelada pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0 na Arena do Verdão. Gol dele, Endrick, decisivo mais uma vez. O Palmeiras está classificado e já temos a final definida. Com o considerado clássico da saudade, é isso mesmo, Palmeiras e Santos vão se enfrentar neste domingo, já o primeiro jogo lá na Vila Belmiro e depois o segundo e decisivo duelo na casa do Palmeiras. Esse é o Canelada da Jovem Pan, o Fábio Piperno está na Arena do Palmeiras, aqui nos estúdios da Pan. O Flávio Prado, o José Manuel de Barros e o Bruno Prado. Vamos analisar essa vitória do Palmeiras por 1-0. O Palmeiras retornando ao seu estádio. Não jogava lá desde o dia 28 de janeiro, quando bateu o Santos. Pelo placar de 2-1, retornou a casa e venceu o Novo Horizontino por 1-0. José Manuel de Barros, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Palmeiras classificado, José Manuel. Classificado, deu a lógica, aquilo que a gente esperava e um grande clássico para a decisão do Campeonato Paulista, no domingo já, 18 horas, na Vila Belmiro, e no jogo da volta em São Paulo, entre duas equipes com tantas conquistas no futebol de São Paulo e no futebol brasileiro. Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista como favorito ao título e segue sendo favorito. Hoje não fez um grande jogo. Parabéns ao Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez bonito, né? Apesar da derrota por 1-0, finalizou mais que o Palmeiras, errou bastante o gol, né? Faltou direcionamento correto por parte do Novo Horizontino, mas atacou bastante, chegou bastante, incomodou. Teve mais escanteios do que o Palmeiras na partida. Enfim, foi um bom jogo do Novo Horizontino. E o Palmeiras, nessa volta para casa, diante do seu torcedor, de um bom público, realmente ficou aquém daquilo que a gente está acostumado a ver. Especialmente, se você olhar lá atrás, nas quartas de finais, ele amassou a Ponte Preta, deitou e rolou, fez o que quis, numa grande atuação. Os movimentos corretos, lindas jogadas, ultrapassagens maravilhosas, enfim, belas enfiadas de bola, grandes lançamentos. Hoje não, sofreu bastante diante de um time bem organizado pelo Eduardo Batista, diante de um bom Novo Horizontino. Palmeiras classificado para a final do Campeonato Paulista pela 5ª vez consecutiva. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. O que falar dessa vitória do Palmeiras? Vitória magra, 1-0, mas deu Verdão. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Olha, o primeiro tempo, o torcedor do Palmeiras deve ter ficado assustado. A coisa foi complicada. O Novo Horizontino foi melhor, mereceu sair com vitória no primeiro tempo, mas é a tal história, né? O Palmeiras não iria jogar duas vezes tão mal, não iria dar tanto espaço para o Novo Horizontino em 2 tempos, não iria facilitar tanto a saída de bola em 2 tempos. E aí, no segundo tempo, falha do sistema defensivo do Novo Horizontino, gol do Endrick, e o Palmeiras foi administrando, trocando jogadores, tendo uma postura um pouco mais defensiva. Teve, sim, outras oportunidades. Flaco Lopes arriscando de longe, o Richard Rios, quando entrou, também arriscou uma bola de longa distância. Mas a vitória do Palmeiras acabou se concretizando porque ele, quando foi melhor, ele não foi tão melhor que o Novo Horizontino no segundo tempo, quanto o Novo Horizontino foi melhor que ele no primeiro. Mas o Palmeiras soube aproveitar. Ele foi pragmático, venceu e deu aquilo que se esperava. Eu só achei que seria mais fácil para o Palmeiras. Mas a vitória do Palmeiras não é surpreendente para ninguém. Bruno Prado, muito boa noite. Palmeiras classificado, não foi um jogo assim tão fácil. O Novo Horizontino criou as melhores chances da primeira etapa, fez o Everton trabalhar no jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras, cruzamento para a área, Flaco Lopes ajeitou de cabeça e na área o Endrick decidiu pro Verdão. Bruno Prado. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Não foi realmente um bom jogo do Palmeiras, não. O jogo foi complicado, porque o Novo Horizontino tem um bom time, sem dúvida, um time que hoje sofreu a sua 3ª derrota no campeonato, a primeira para um time grande, enfrentou todos os grandes. E o Palmeiras fez um jogo abaixo do que pode, né? O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, teve muita dificuldade. O Novo Horizontino foi melhor na primeira etapa. O Palmeiras sofreu ali e o Everton precisou trabalhar. E isso foi uma coisa positiva, né? Porque o Everton
não começou bem o campeonato, chegou a ser criticado, contestado. Hoje, quando precisou dele, ele fez uma boa partida, segurou o 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo e apareceu mais uma vez o Endrick para marcar, uma jogada bem característica do Palmeiras, jogada criada pelo lado, cruzamento, o toque de cabeça do Lopes e o gol do Endrick, né? O Palmeiras esteve bem abaixo do que pode. Eu não esperava um jogo como foi o das quartas de final contra a Ponte Preta, porque o Novo Horizontino é melhor que a Ponte. Naquele dia o Palmeiras fez a sua melhor partida na temporada. Eu esperava um jogo mais difícil, mas foi ainda mais difícil do que eu esperava, porque o primeiro tempo o Palmeiras jogou menos que o seu adversário. No segundo tempo foi igual, foi equilibrado. Mas é um time que, mesmo quando joga mal, ele consegue vencer a maioria dos seus jogos. Não é a primeira vez que o Palmeiras não está num bom dia e mesmo assim vai lá e busca o resultado, que é uma qualidade da equipe. É um time que você não vai jogar bem sempre, nenhum time joga bem sempre. E mesmo quando não joga bem, é um time que consegue muitas vezes arrancar o resultado, vai à decisão e vai como favorito. É um jogo que também acho que não será fácil. O Santos chega bem para a final, mas o favorito para ganhar o campeonato é o Palmeiras. Daqui a pouquinho nós vamos para a Arena do Palmeiras ouvir a opinião de Fábio Piperno aqui na Jovem Pan. Ele que transmitiu esse jogo ao lado do Nilson César, com o Guilherme Silva, com o Daniel Lian, Pedro Henrique Sperber, Vanderlei Nogueira, porque eu quero saber a opinião do Piperno sobre esse Palmeiras, do Abel, pela quinta vez consecutiva chegando à final do Campeonato Paulista, e o Palmeiras pode conquistar esse ano o tricampeonato, algo que não acontece na história do clube desde os anos 40. Então, uma marca aí importantíssima que o Palmeiras do Abel pode conquistar em 2024. É claro que vai ter o Santos pela frente, e o Santos também querendo muito esse título do Campeonato Paulista antes da disputa da Série B, as duas competições que o Santos disputa na temporada 2024. Daqui a pouquinho a participação do Fábio Piperno, mas o Palmeiras do Abel, eu acho que o Bruno Prado retratou muito bem. Um time que, quando não joga bem, meu caro José Manuel de Barros, quando não convence, ganha. Né? Joga bem, ganha, no máximo empata, mas não perde. Ganha. No máximo empata, mas não perde. Esse Palmeiras do Abel Ferreira. Mesmo quando não convence, não joga bem, ganha. A gente estava retratando aqui a diferença dos dois tempos, né? Primeiro tempo do Novo Horizontino, segundo tempo mais do Palmeiras. Os números mostram muito isso, né? No primeiro tempo foram 9 finalizações a 4 para o Novo Horizontino. No gol, 2-1 para o Novo Horizontino. No segundo tempo, praticamente se inverte. Foram 10 finalizações a 4 para o Palmeiras. 3 finalizações a 1 no gol, né? Além do Palmeiras ter marcado o gol dele. No segundo tempo, o Novo Horizontino ainda teve 3 escanteios a 2. Nesse aspecto, ele ainda foi melhor. E no primeiro tempo, 3-2 também para o Novo Horizontino. Num todo, ele teve mais escanteios. O Palmeiras mais posse de bola o jogo inteiro, enfim. Mas em termos de finalização, que é o que vale, é a jogada que aproxima mais a equipe do mais importante, que é o gol, acho que exemplifica bem uma superioridade mesmo do Novo Horizontino contra o Palmeiras no primeiro tempo, né? E o Palmeiras retomando, indo atrás, se recuperando no segundo tempo e chegando mais vezes, fazendo 1-0 e sempre naquela expectativa do torcedor de ver um segundo gol do Palmeiras. Eu senti isso no segundo tempo. A gente, pelo menos eu, esperava talvez um segundo gol do Palmeiras e não sentia assim, preocupação de um gol de empate por parte do Novo Horizontino. No primeiro tempo, é o contrário, parecia que a qualquer momento o Novo Horizontino fosse sair na frente, fosse marcar um gol, especialmente com o Ômulo, né? Foi muito bem, né? Fez um primeiro tempo bem legal mesmo. Eu esperava um jogo duríssimo para o Santos ontem contra o Bragantino e no placar pelo menos foi mais fácil. Não que pese o Bragantino tenha tentado finalizar o dobro de vezes, né? Nem tanto no gol, mas no geral ali, chute para fora, bloqueado, aqueles chutes, finalizações no total, o Bragantino mais, mas o Santos venceu com tranquilidade por 3-1. E eu esperava um jogo, assim, difícil, mas nem tanto hoje, né? O jogo foi mais duro para o Palmeiras do que eu imaginava, mesmo sabendo que o Novo Horizontino ia vender caro, né? O resultado do jogo de hoje. É um time perigoso. Contra um time perigoso, você tem que matar logo o jogo. Mostrou contra os outros grandes durante o campeonato, né? Ah, com certeza. Hoje sofreu a primeira derrota para os considerados 4 grandes de São Paulo, Novo Horizontino. Até então, 2 empates e 2 vitórias, enfrentando São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Santos. E o Santos. Venceu o Santos na Vila, venceu o Corinthians em Itaquera
empatou com o Palmeiras no primeiro jogo, eliminou o São Paulo no Morumbi e hoje conheceu a sua primeira derrota para os 4 grandes de São Paulo, foi no estádio do Palmeiras. E é para lá que a gente vai. Não foi pegar o Palmeiras, foi estar no grupo do Palmeiras. É verdade. Do melhor. Verdade. Vamos para a Arena do Palmeiras. Vamos conversar com o Fábio Piperno. Piperno, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Você que transmitiu o jogo ao lado do Nilson César. A sua avaliação desse Palmeiras que avança para a final do Campeonato Paulista pela 5ª vez consecutiva. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço a todos. Realmente isso é inédito na história do Palmeiras, né? 5 finais consecutivas. Palmeiras, que jamais foi tricampeão paulista como Palmeiras, foi sim como Palestra de 32 a 34. O time do célebre Romeu Peliciari, jogador de Copa do Mundo, inclusive. Agora, eu não imaginava um jogo fácil, mas também não apostava que o Palmeiras pudesse atuar tão mal. Então, o jogo foi difícil, porque o Novo Horizontino é um bom time. Eu tenho repetido isso ao longo do campeonato. É um time que, veja, ele ficou a 1 ponto de subir para a Série A e mostrou no Campeonato Paulista que ele continua muito competitivo, a ponto de até então não ter sido derrotado por nenhum grande. Empatou com o Palmeiras na estreia, bateu o Corinthians de Itaquera por 3-1 no dia dos 3 gols do Gênison, ganhou do Santos na Vila, eliminou o São Paulo no Morumbi. Ou seja, é hoje um dos melhores times do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Ele é competitivo. Agora, eu imaginava que, independentemente disso, o Palmeiras fosse jogar mais bola. E o Palmeiras hoje errou muito em todos os setores. A começar também pelo Everton, que fez no primeiro tempo grandes defesas, é verdade. Mas o Everton, por exemplo, ficou quebrando a bola o segundo tempo todo. Foram 7, 8 chutões. E aí, para tentar fazer ligação direta, batendo tiro de meta comprido e tal, o que fazia com que a bola, inevitavelmente, fosse devolvida ao time do Novo Horizontino. Então, foi um Palmeiras com muita dificuldade de criação no meio-campo. Foi um Palmeiras que teve as laterais inteligentemente bloqueadas, especialmente do lado direito, setor que é hoje o mais forte do Palmeiras, e do lado esquerdo, o Piquerez, mais uma vez, atuando mal. Aí eu acho que o Piquerez tem muito a ver também com um posicionamento, a meu ver, equivocado do Veiga, que está jogando mais adiantado. Ora, ele recebendo a bola mais à frente, isso significa que o Palmeiras perde o seu melhor homem de criação e não ganha um atacante que tenha jogado bem. E, aliás, ele não faz um grande campeonato paulista muito em função disso. E o Veiga mais à frente deixa o Piquerez mais isolado. E o Uruguai, o que tem feito na maior parte das suas ações ofensivas? Recebe a bola na intermediária e tenta um chuveirinho. E muitas vezes joga a bola de graça na mão do goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras ensaiou jogar um pouco mais. Os 15 minutos iniciais do Palmeiras foram, de fato, um pouco melhores. Saiu a jogada pelo lado direito, do Mike cruzando, o Flaco Lopes escorando e o Hendrick, mais uma vez, salvando. Isso se repetiu no espaço aí de menos de uma semana, 2 vezes com a seleção brasileira e hoje com o Palmeiras. Ou seja, um garoto de 17 anos com potencial para ser um jogador realmente fora de série, de sábado para cá, ele salvou 2 vezes a seleção brasileira e hoje o Palmeiras. É óbvio que isso não é banal. Agora, numa sequência de 3 jogos, marcando gols, o Hendrick em estádios emblemáticos, né? Em Wembley, Santiago Bernabéu, a futura casa dele, e hoje, retornando à Arena do Palmeiras, marca um gol decisivo, Flávio Prado. Tá aí o Hendrick decidindo mais uma vez para o Verdão. Ele voltou a sentir aquele problema na coxa, né? Ele havia, pelo que a gente sabe, já uma programação dele jogar até os 30 minutos do segundo tempo mesmo, mas ele caiu e imediatamente já colocou a bolsa de gelo na coxa, o Flaco Lopes também. Mas lembra, lá no jogo da Espanha ele teve esse problema. Mas ele quer jogar a final, então ele, parece que o dia inteiro ele ficou fazendo esse tratamento aí. Não sei exatamente o que ele tem, não é muscular, senão ele teria... O passe do Flaco Lopes foi muito ruim. O Hendrick teve que se esforçar no lance, na jogada, e aí começou a sentir a coxa. Coxa direita. Mas já desde o jogo da Espanha, né? Sim. Eu acredito ter sido uma pancada muito forte, porque se fosse muscular, ele não ia conseguir jogar. E ele já tem jogo domingo, né? Já tem decisão domingo. Então é claro que ele foi poupado, segurou e tal.
Mas o garoto tá numa fase espetacular, né? Ele saiu abraçado com o símbolo do Palmeiras. Ele tá vivendo um momento espetacular. Tem que curtir bastante esses últimos dias dele no Palmeiras. E aí ele vai passar para um outro universo, uma outra situação. Mas ele está curtindo bastante cada minuto aqui no Palmeiras. Bruno Prado, mais uma atuação decisiva do Endrick. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Bruno Prado. É um jogador que faz toda a diferença, né? Um jogador especial, um jogador que além do talento que tem, fantástico, que isso aí era claro desde a base, que era um jogador muito talentoso, ele é muito decisivo. Às vezes tem muito jogador talentoso que não deu certo por diversos motivos. O Endrick é um cara que é muito tranquilo, ele sabe da qualidade que tem e vai tranquilo para os jogos, para os momentos decisivos, joga na seleção tranquilo contra grandes seleções do mundo, entra no time do profissional do Palmeiras também muito tranquilo, vai para decisões tranquilo. Então ele tem também uma capacidade de decisão muito grande. Ele sabe do talento dele, ele sabe da capacidade que ele tem e confia muito nisso. Fisicamente também é um jogador muito privilegiado, né? Não é um jogador alto, mas é um jogador muito forte, muito rápido. É um cara que faz toda a diferença, fundamental para a conquista do título brasileiro do ano passado e pode se despedir com a conquista de mais um Campeonato Paulista. Aliás, no ano passado mesmo ele jogou toda a primeira fase do Paulista, não fez gols, né? Ele não estava bem naquela primeira fase. Ele fica no banco no mata-mata, mas ele entra no primeiro jogo da final com a Água Santa, lá em Barueri, faz o gol do Palmeiras na derrota por 2-1, começa como titular o segundo jogo e faz gol também no segundo jogo, na goleada, na virada do Palmeiras 4-0 e que garantiu o título. Então é um cara que é diferente, é muito decisivo, já é um jogador da seleção brasileira principal, será jogador do Real Madrid daqui a alguns meses e também, com toda certeza, fará muito sucesso no futebol espanhol, no futebol europeu. Um cara diferente que, infelizmente para a gente, estamos vendo os últimos momentos dele aqui no Brasil, mas isso é inevitável, né? Não tem, nesse momento, acho que a longo prazo, não tem como segurar um talento desse aqui no futebol brasileiro. Uma pena, mas já sabíamos, né, que seria curta a passagem do Endrick pelo Brasil. Um menino com esse talento jovem não tem como segurar. E o Campeonato Paulista, o último torneio que ele pode conquistar, a última taça que ele pode conquistar estando no Palmeiras. Porque, por exemplo, ele deve participar agora desse início de Campeonato Brasileiro, vai participar do início de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vencendo o Campeonato Brasileiro, ele pode se considerar, né, como um jogador que participou da conquista, mas não necessariamente vai levantar a taça, porque já vai estar no Real Madrid. Deve jogar na Libertadores. Libertadores também. Então, pode acontecer a mesma coisa. Mais duas, né? Mais duas. Dependendo do desempenho do Palmeiras até o fim do ano, pode ganhar mais. Copa, mais uma, 3. Ele já está longe, mas o Palmeiras vai continuar com as coisas dele. Ele joga segundo o Piperno até a 9ª, você também confirma, até a 9ª rodada do Brasileiro, né? Isso. Isso. Ele completa 18 em julho. E a partir de julho, meio do ano, quando começa a temporada na Europa, vai se apresentar ao Real Madrid. E tem uma coisa, não sei quando também, que ele vai ser convocado para a Copa América, né? Então, ele tem que ver quando a seleção vai se apresentar. Tem isso. Tem isso também. É verdade. Vai estar lá com toda certeza. Né? É verdade. A preparação do Brasil para a Copa América, inclusive tem um amistoso marcado com o México. Tem dois já, né? México e Estados Unidos. Mas já em junho, né? Então, tudo isso pode, de alguma forma, fazer a despedida do Endrick acontecer mais cedo. Piperno tá pedindo a palavra lá na Arena do Palmeiras. Piperno, o que falar desse fenômeno, né? O Endrick, essa joia do futebol brasileiro. E muita gente hoje questionando mais uma vez a forma que ele entrou nesse time. Como um jogador aberto pela direita. Tem gente que está pedindo o Endrick mais na área, como o definidor. E ele definiu, né, quando teve a chance na área, Piperno. Ele é muito bom, ele é muito grande para o futebol brasileiro hoje para ser também um jogador de posição fixa. Eu gosto do Endrick circulando por todos os espaços no ataque. Ele pode sair pelo lado, ele pode buscar uma tabela com o Flaco, aliás, os dois se entendem muito bem. Ele pode cair pelo lado esquerdo, como aliás ele fez algumas vezes no jogo. Agora eu queria chamar a atenção só por uma coisa. A última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da apresentação para a Copa América, vai ser no dia 2 de junho.
Nesse dia, o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro em Minas. Então, essa partida, muito possivelmente, pode marcar a despedida do Endrick do futebol brasileiro. Porque aí, mesmo o Brasil sendo eliminado prematuramente na Copa América, as informações aí que circulam e tal, dão conta de que o Endrick acabou a Copa América, ele já se manda para a Espanha. Porque, claro, ele não vai chegar lá no dia do aniversário dele. Tem que chegar um pouquinho antes, se instalar, se adaptar. Então, isso vai acontecer logo que ele for liberado da Copa América. Ou seja, acabando a Copa América, ele não retorna mais ao Palmeiras. Tá aí a informação, detalhe do nosso Fábio Piperno sobre o Endrick vivendo os seus últimos jogos com a camisa do Palmeiras. José Manuel de Barros, o Endrick decidiu mais uma vez, 3 jogos, 3 gols, 2 gols em sequência com a camisa da seleção brasileira e agora retornou, pegou uma carona aí no avião da Leila Pereira, já treinou ontem, foi para o jogo hoje e marcou o gol que garantiu o Palmeiras em mais uma final do Campeonato Paulista. José Manuel de Barros. Eu estava olhando aqui, procurando aqui o jogo antes desse contra o Atlético Mineiro, dia 2 de junho, vai ser o Vasco, e aí em casa, dia 26 de maio. O despedido dele diante do torcedor pode ser nesse jogo aqui contra o Vasco da Gama, no dia 26 de maio. Você vê a importância dele para o Palmeiras hoje. A partir daquele jogo contra o Botafogo, no Brasileiro do ano passado, eu não sou tão bom de memória quanto o Bruno, por exemplo, né? Mas assim, na minha cabeça, a virada de chave, assim, o Endrick já era maravilhoso, espetacular, né? Eu exagerava, já pedi ele no Mundial, né? Lá atrás, assim, talvez estivesse exagerando naquela oportunidade, mas nessa coisa de você imaginar que ele fosse se tornar um jogador diferente mesmo, né? Já era diferente desde muito cedo. A partir daquele jogo do Botafogo lá no Rio de Janeiro, pela atitude dele, né? Garoto de tudo, parece que ele pegou a bola e falou, gente, vamos lá. Ele resolveu, chamou o time, vamos resolver isso aqui, vamos reagir e tal. A partir daí ele se tornou um outro jogador. Mas nesse momento, né, e no Campeonato Brasileiro ele foi fundamental, acho que o Palmeiras não teria vencido o Brasileiro sem ele. E agora, seleção brasileira, gol dos 2 jogos, e hoje no jogo de semifinal, mesmo ele tendo sentido no jogo anterior da seleção brasileira, ter viajado, viagem especial e tudo mais, estava em campo hoje, né? Pra você ver a importância dele até para a equipe do Palmeiras, de difícil substituição. Quando ele vai embora no começo do ano, quem é que vai substituí-lo? O Rony vai voltar a ser o Rony, porque o Rony de hoje não substitui. Tem que voltar a ser o Rony de anos anteriores. O Dudu, como é que o Dudu vai voltar? A gente não sabe também. Chegará mais alguém? Enfim, um outro garoto vai começar a aparecer? Vai ser um pepino para o Palmeiras, né? Porque um jogador desse tamanho você não acha toda hora. Não vai encontrar de uma hora para outra de novo, né? Um Endrick. Né? E o Palmeiras vai ter que se virar a partir de junho, né? Sem ele, para a sequência do Brasileiro, para a sequência de Libertadores e tudo mais. Mas o Endrick foi o Endrick. Decidiu de novo o jogo, né? Ele foi decisivo nas últimas 3 partidas, 2 pela seleção, 1 pelo Palmeiras, mas ele tem sido um jogador já de um outro nível desde o ano passado, né? E está cada vez mais forte, mais importante para o time. O posicionamento dele acho que tá perfeito ali no campo, né? Não pode jogar muito aberto ali, marcando lateral de jeito nenhum, né? Não precisa ser fixo na área. É bom mesmo que tenha um companheiro ou alguém revezando, né? Como na seleção brasileira, ou um companheiro como o Flaco Lopes, que está vivendo uma temporada também muito boa. O posicionamento é esse. Um jogador que entra na área, fez o gol, né, contra a Inglaterra, entrando na área ali depois de finalização, parceiro do Vinícius naquele gol, foi no rebote ali na área também, o gol contra a Espanha e hoje, né? Um gol ali na área. Jogador de área. Ele foi jogador de área, mas em muitos momentos da partida é o jogador que lança, é o jogador que toca, que sai para circular e fazer jogada também. Tá perfeito assim.